Olá, sociedade sul-mato-grossense. Meu nome é Cláudio Souza, sou o secretário do Fórum de Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Nesta edição, iremos entrevistar André Putinelli, 2 vezes prefeito em Campo Grande, 2 vezes governador de Mato Grosso do Sul. Ele aceitou o convite da coordenação do Fórum dos Servidores para vir falar sobre a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Antes de começar a entrevista, em nome da coordenação do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, gostaríamos de agradecer ao Sargento Moura, que esteve presente na última edição, aí falando da sua campanha para a ACS, para o Centro Social da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. A eleição foi dia 18 de fevereiro, ele esteve aqui conosco, deu a entrevista falando da sua campanha, foi eleito e hoje ele estava agendado também para fazer a entrevista, infelizmente não pôde vir e mandou um abraço a todos os servidores, garantindo que vai voltar aqui para agradecer os votos e agradecer também a coordenação do Fórum. Nosso convidado hoje, como já disse, é André Putinelli, foi governador 2 vezes aqui em Mato Grosso do Sul e está conosco aqui para dizer por que quer ser mais uma vez governador do Estado. Agradecendo ao Cláudio e agradecendo ao Fórum dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, eu quero endereçar a você, servidor público, os parabéns por juntos termos, outrora, construído um Estado de Mato Grosso do Sul melhor. E não é bem assim que eu quero ser governador. Eu fui procurado, eu tive, depois de sair do governo, vários meses de, digamos, ociosidade, depois os prefeitos me procuraram, vereadores, e o nosso time de secretários sempre continuou trabalhando, fazendo projetos aos novos prefeitos e auxiliando-os em Brasília para que obtivessem recursos. Então, nunca deixei de atuar em conjunto com os gestores públicos municipais. E essa atividade fez com que agora, em 2018, quisessem que eu fosse candidato e agora volta André com mais intensidade. Com muito orgulho e muita honra, aceitei o Volta André. Volta André, volta André, volta André, voltei. Sou pré-candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de perguntar ao senhor, antes, que o senhor fizesse um breve resumo da administração do senhor na Prefeitura e também no Estado de Mato Grosso do Sul e falasse também um pouco da relação que o senhor teve com os servidores, tanto de Campo Grande quanto do Estado. Foi uma relação que eu reputo muito produtiva. Com sinceridade, sentávamos à mesa, o prefeito e sua equipe, com os servidores municipais e discutíamos diretamente, sem intermediários. E na prefeitura nós colocamos na secretaria paridade entre homens e mulheres e quando eu despachava com o segmento da educação, a minha secretária de educação estava ao meu lado para que discutíssemos diretamente com os servidores. Quando discutíamos a questão da saúde, a Beatriz Dobache estava ao meu lado para discutirmos os servidores públicos municipais sempre. Então, a relação foi direta, sem intermediários, com a categoria, para que nós resolvêssemos os problemas na hora, sem o chá comigo, fica para depois, empurrando com a barriga. Então, nós discutíamos diretamente. O mesmo ocorreu no governo do Estado. Nós chamávamos as categorias cerca de 3 meses antes da data base, antes de mudar o piso salarial, o salário dos professores ser considerado a partir de 1º de janeiro, antes a data base era maio, sentávamos 3 meses antes com os servidores todos e discutíamos diretamente. Quando os professores tiveram a antecipação para 1º de janeiro, data base dos seus salários, também discutíamos previamente e eu reputo, graças à boa relação com os servidores de todas as categorias, nós não tivemos nenhuma greve no nosso governo. E isso eu entendo como uma relação boa entre governo e colaboradores para que nós juntos construíssemos um Mato Grosso do Sul maior e melhor. Em relação à questão, um exemplo, a história de Mato Grosso do Sul, envolve diretamente aí o serviço público e o servidor público. Recentemente, de 2015 para cá, o servidor público teve grandes contendas com a atual gestão. O senhor, quando saiu em 2014, deixou alguns projetos aprovados que correspondiam a 2013 e 2014, que seriam para corrigir distorções salariais. Deixou dinheiro em caixa
deixou dinheiro em caixa para que esses projetos fossem aplicados corretamente. Quando assumiu o atual gestor, o que aconteceu? O Fórum dos Servidores cobrou a RGA e, nesse interim, o atual governador Reinaldo Azambuja dizia em 2015 que o senhor teria antecipado o reajuste e, por isso, não ia conceder reajuste em 2015. Isso foi verdade? O senhor antecipou? Nós discutimos, como eu disse, com todos os servidores e em final de março de 2013, nós publicamos a tabela do que vigoraria em 2013 e publicamos a tabela do ano seguinte. Quer dizer, não pode alegar desconhecimento. E se nós deixamos dinheiro em caixa, tinha dinheiro para cumprir aquilo. De 1º de janeiro de 2015 para frente, seria a obrigação dele e não minha. Portanto, vocês acreditam em qual governo? Então, o senhor dizendo essa situação, colocando essa situação desta maneira, em 2015 o Fórum dos Servidores emitiu uma nota rebatendo o governo do Estado, dizendo que não, que justamente aquele dinheiro que estava em caixa correspondia àquilo que o senhor tinha deixado, 2013 e 2014. Correto. Porque o Fórum contestou o governo, porque o governador dizia o seguinte para o Fórum dos Servidores, a gente tem documentado isso, que não havia dinheiro em caixa, e se houvesse dinheiro em caixa não daria para pagar. E aí o Fórum rebateu, dizendo que não, que o senhor tinha aprovado os projetos, como está aqui na matéria do Media Max, e aqui a gente não está retratando nenhuma ideologia política, a gente está retratando os fatos, a verdade. A realidade. Então, pergunta ao senhor, se o senhor tivesse deixado aquele projeto sem dinheiro em caixa, não seria improbidade administrativa? Claro que não foi improbidade administrativa, nós deixamos 571 milhões em caixa em cada rubrica orçamentária de cada secretaria para pagar tudo o que nós fizermos em cada secretaria. E o dinheiro em caixa para pagar os servidores. Tanto é verdade que nós pagamos os 3 meses, pagamos o mês de novembro, pago o 1º de dezembro, pago o 13º salário e pago o mês de dezembro dentro do próprio dezembro do meu governo. Ou seja, não deixei dívida nenhuma para o outro governador. Uma coisa que atualmente o servidor também não esquece, essa questão da história, é a questão de como ele foi tratado em relação à questão da Previdência, da reforma da Previdência Estadual, da questão da Caixa da Previdência, que o servidor não teve acesso, mesmo o Fórum enviando vários ofícios. Aí o que aconteceu? O Fórum enviou um ofício com base na informação do Comprev, que o governo do Estado teria deixado de ter repassado em 2017 34 milhões de reais para o Fundo Previdenciário. Neste sentido, nós não recebemos respostas. Aí a gente tem aí um vídeo de como que o servidor foi tratado. O senhor trataria o servidor desta maneira? Um governo ausente, um governo que não dialoga, um governo autoritário, um governo que retira os direitos dos servidores e desrespeita o povo. A gestão de Reinaldo Azambuja enterrou as promessas de campanha, não valorizou e não dialogou com as categorias. Os servidores estão há 3 anos sem ganho real. Reforma da Previdência Estadual, um duro golpe contra 70 mil servidores. Um governo que tira os direitos do povo e não respeita a democracia não merece nossa confiança. Eu pergunto ao senhor, precisava tudo isso para tratar uma reforma que o maior interessado não era só o Estado, era o servidor público e seus familiares? Esse vídeo nós vamos passar para todos os pré-candidatos que vierem aqui. E eu pergunto, o senhor disse que ficou 8 anos e não teve uma greve. Precisava tratar o servidor público assim? Eu não trataria desta forma. Eu sempre disse e tratei os servidores diretamente com diálogo. Tudo se resolve com diálogo e não na força. Eu não trataria o servidor público dessa forma. Porque nós estamos num ano eleitoral, a contenda ainda existe, os nossos coordenadores estão pedindo uma audiência pública, porque não só fizeram a reforma, como aumentaram a alíquota de 11 para 14. E até aquele servidor que tinha problema de saúde, que não pagava mais, voltou a pagar, pensionista. E até aqueles que já não tinham mais de onde tirar, foi tirado. Então, eu pergunto ao senhor, é possível um compromisso, se o senhor for eleito governador do Estado, sentar à mesa com o servidor público para tentar salvar alguma coisa dos salários, principalmente daqueles que ganham menos? Porque o atual governo não quis ouvir nenhuma proposta nesse sentido.
Governo que não dialoga não estabelece pontes com os servidores. E, portanto, eu volto a repetir. Se chegarmos a governar o estado de Mato Grosso do Sul com muita honra e muito orgulho, pela mão de Deus e do povo, principalmente, nós vamos dialogar diretamente. Eu sei da defasagem salarial, eram 37%, o governo atual deu 10%, então ainda faltam 27% de defasagem, mais o crescimento vegetativo ano a ano, que representa em torno de 0,9%, e mais a reposição inflacionária. Então, um governo que se quer dizer competente tem que ter os recursos, tem que ter uma equipe que arrecade sem aumentar impostos. Sem aumentar impostos. Arrecade de forma suficiente para repor as defasagens salariais. E a meta do nosso governo, ao chegarmos lá, passando da pré-candidatura de hoje à candidatura na convenção e eleitos, se formos, é repor a inflação anual, mais a defasagem existente, mais o crescimento vegetativo da folha. Então, volto a repetir, é como meta. Se nós conseguirmos ter uma equipe competente para realizar isso, eu tenho certeza absoluta que a nossa relação será ainda melhor da relação que tivemos quando eu estive à frente do governo. Concurso público. O senhor pretende realizar concurso público em algumas áreas, principalmente na questão da educação, da saúde, da segurança, do administrativo da educação, ou seja, no DERSU. Existe uma defasagem muito grande. E aí é uma preocupação, não na segurança, mas nas outras áreas, quanto à terceirização. Eu sou contra a terceirização. Eu acho que concurso público deve ser feito com racionalidade e de forma a que você não vai conseguir repor todas as defasagens existentes, mas o magistério. Quantos convocados e substitutos nós temos hoje? E eu havia estabelecido com a FETEMES, Federação dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso do Sul, um compromisso de que a cada ano nós fazíamos concursos para agregar mais, de forma a que nós pudéssemos efetivar, se não 100%, pelo menos diminuir a defasagem existente em 50%. E cumprimos enquanto estávamos à frente do governo. Deixamos a indicação para frente. Segurança pública também passa aí por uma dificuldade, principalmente a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, porque nosso estado é um estado grande e existem regiões que, infelizmente, não se tem ali um efetivo necessário. Também passa aí por um planejamento, se o senhor for eleito? Num primeiro ano, Cláudio, não vai ser fácil fazer concurso em todas as áreas, porque você tem que tomar pé da situação, ver como é que encontra o Estado, mas os compromissos estão estabelecidos. Onde houver defasagem, comprovadamente onde houver defasagem, é claro que teremos que fazer concursos públicos para repor a deficiência. Se aposentam, os militares vão para a reserva, e assim você tem que repor o pessoal. Portanto, concurso é uma coisa que vai efetivar e nós vamos discutir com a categoria, com as categorias, para ver quanto de reposição se consegue fazer ano a ano. Nós temos uma pergunta da servidora da UEMS, mandou agora há pouco para nós, pedindo para perguntar ao senhor por que o senhor tirou a autonomia financeira da UEMS? Eu não tirei a autonomia financeira da UEMS. Deixa eu explicar bem direitinho, eu pediria que com atenção ouvissem. O governo, o executivo, repassa recursos para a UEMS, repassa recursos para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Assembleia e para o Tribunal de Contas. E na lei orçamentária anual, que vem depois do plano plurianual, diz assim: você destinará recursos para a UEMS até tanto, para o Tribunal de Contas até tanto. Se você não tirar o até, mesmo que no papel esteja escrito autonomia, não deu autonomia. A autonomia financeira nunca existiu e o que se fazia? Você tinha, se eu não me engano, que você poderia prover a UEMS, a Universidade Estadual do nosso Mato Grosso do Sul, que muito nos orgulha, em até 3% da receita corrente líquida. Mas o governo dava 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então nunca existiu autonomia, nem eu tirei a autonomia.
O que nós discutíamos, eu me lembro bem das discussões de bom nível, que tínhamos com reitores e pró-reitores, com o Fábio Edir, para especificar uma pessoa, em que, apesar de estar escrito lá até X, e dizerem que eu havia tirado a autonomia, nós demos, no primeiro ano do meu governo, o dobro de recursos financeiros que tinha tido no ano anterior, do governo do qual eu herdei. Então eu não tirei a autonomia financeira, bastava discutir. O que eu queria era saber quanto pediam, onde ia ser aplicado e que fosse nas prioridades. Então eu acompanhava. A autonomia financeira eu não tirei. Vamos entrar num ponto polêmico agora. Vamos lá. Que é um ponto que o senhor é candidato, pré-candidato, a sua candidatura sendo ressalvada pelo partido, que é a questão das denúncias dos processos que o senhor respondeu. Mas vamos começar primeiro com a nota que o senhor emitiu, dizendo do processo e sobre o afastamento do juiz, que era o responsável pelas ações. O senhor emitiu nota, já vou pegar desse pedaço aqui, dessa parte que é importante, dizendo que o afastamento do juiz não repara a injustiça que o senhor e o seu filho sofreram. Quem errou? A Polícia Federal que investigou, o Ministério Público Federal que denunciou, ou o juiz que auferiu a sentença? Todo mundo pode errar, um cirurgião pode errar, um engenheiro pode errar, num cálculo, tudo. Mas se você não reparar o erro, ou é de má fé, ou é por burrice. O afastamento do juiz comprovou que cometeram comigo uma injustiça nunca vista. Que o juiz cometeu 4 ilegalidades. Não permitiu que eu fizesse prova. Onde é que já se viu? Pessoa diz, ó, o André fez isso. Não, está aqui o documento que eu não fiz. Não permitiu que eu fizesse perícia, para comprovar através de perícia, que não seria feita por mim, seria feita pelos juízes que determinariam. Não permitiu que nós nos defendêssemos e por isso que ele foi afastado. Ficou comprovado a injustiça que ele fez e ficou comprovado que aquilo que eu dizia era verdade e será provado. Era inocente, sou inocente e em minha vida pública para frente nunca irei cometer qualquer ilegalidade. Isso repara a injustiça, traz luz à verdade, como eu disse. Mas infelizmente sofremos uma injustiça como muitas pessoas sofreram. Dentro dessa análise que o senhor faz dessa ação, existe um eleitorado hoje mais novo, principalmente aí nas redes sociais, que talvez não tenha essa visão. O senhor disse uma vez também que a política a pessoa acaba ficando com a pecha de ladrão. E na rede social, que não tem o domínio aí de uma grande comunicação de massa, tudo é possível. E aí, nesse eleitorado novo, que não conhece várias personagens aí do meio político, está o senhor, como vão estar outros candidatos. O senhor acha que o senhor consegue convencer que realmente essa ação foi uma ação indevida e consegue convencer esse eleitorado novo que realmente o senhor é honesto e o que foi feito, porque o senhor estava liderando as pesquisas, como está liderando agora, por esse fato aconteceu essa prisão? Provavelmente sim, que foi uma prisão ilegal, como os magistrados disseram, ficou comprovado. Foi uma prisão ilegal. O juiz cometeu ilegalidades, quando deveria promover a justiça. Eu espero que as pessoas mais jovens, homem ou mulher, que não me conhecem, tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, perguntem quem é o André. Quando se vai votar, você pode decidir o destino da sua família, da sua cidade, do seu rincão, do seu estado, pelo voto. Eu não quero votar em ninguém. Está errado. Voto nulo, voto em branco, a meu ver está errado. Você pode, pelo voto, mudar o destino de um município, o destino de um estado. Então, eu aconselho, e como mero conselho, que perguntem quem são cada um dos atores que se apresentarão para que você forme a sua opinião. E eu tenho convicção que se você for a fundo e for procurar a verdade, você vai encontrá-la. Verticalização. O senhor vai sair candidato ao governo, aqui apoia Bolsonaro ou Lula? Aquele que o povo disser que é para apoiar, eu vou apoiar.
Democracia foi baseada num princípio em que todos podem ter as suas ideias, todos podem debater, mas depois a maioria define os destinos, porque diz que o pensamento da maioria do povo é que norteia. E o político que não escutar a população está fadado a se trumbicar, como dizia o Chacrinha. Ele vai se ralar. Então, eu não duvido que o Bolsonaro esteja imbuído de boa vontade, como eu não duvido que o grupo do Lula tenha querido fazer. O que a população do meu estado disser por maioria para que eu apoie, eu vou apoiar. Gostaria de agradecer o senhor em nome da coordenação do fórum. Está ali o Fabiano, o Mônaco, o Bueno e tantos outros companheiros aí do movimento sindical. O senhor já conhece o Fórum dos Servidores Públicos. Nós iremos convidar outros candidatos para estarem aqui, mas ao mesmo tempo já peço ao senhor, já convido o senhor para que o senhor retorne como candidato, para que a gente possa continuar levando, principalmente para o servidor público em específico, para toda a sociedade em geral, as informações diferentes da mídia comercial. Por quê? Hoje a gente sabe que as redes sociais contam muito e vão contar muito durante a eleição. E o Fórum também tem essa responsabilidade social dentro dessa microferramenta de estar levando uma versão diferente daquela. Tanto é que as nossas entrevistas não têm um roteiro preparado. Não existe aqui uma censura de perguntas. Os coordenadores eles deixam livres. Claro, todo convidado aqui é tratado com respeito, como o senhor foi, como o capitão Contar, como a deputada federal Rose Modesto, como o Ayashi, como o Vila Sante, como o Tabosa, enfim. A nossa intenção é essa. Não é ficar dentro de um contexto de criminalizar as ações ou a pessoa. É de trazer as informações de uma forma direta, pragmática, sem se preocupar com o domínio de massa. Então, agradeço o senhor que gentilmente veio aqui nos atender. Obrigado, Cláudio. Em nome do Cláudio, eu quero agradecer a todo servidor, homem ou mulher, ao Fórum dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul e dizer que o diálogo é o que soluciona todas as questões. Governo que não dialoga com o seu servidor está fadado a não dar certo. Eu argumento que uma das virtudes do nosso governo, da nossa equipe, não só do André, é de ter discutido. E o candidato, pré-candidato, que não souber, ao ser espremido, responder, com naturalidade a população vai verificar que aquele não é um bom ator, ou que ele está mentindo, ou que ele está fazendo. Então me despeço do meu servidor, do nosso servidor do Estado de Mato Grosso do Sul, para que ele forme a sua opinião. E a sua opinião é importante para nós. E se me permitir, Cláudio, eu estou me modernizando. Eu brinco comigo mesmo e digo assim, velho que não se movimenta enferruja. E velho que não esgrime a cuca, enferruja a cuca também. E eu estou me valendo dessas modernidades. Então, se me permitir, eu vou dizer como é que você acessa as minhas redes sociais. Então, o Telegram, o Facebook, o YouTube e o Instagram, você acessa por André Putinelli Oficial. O WhatsApp é o 67 do nosso estado, 998 13 14 18 e o Real Putinelli, você acessa o Twitter. Tá certo. Estou aprendendo com os meus netos. E assim nós encerramos mais uma edição do Conexão Pública MS. Hoje nós entrevistamos André Putinelli, pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos o então governador Reinaldo Azambuja para que venha aqui também no programa, dê sua versão dos fatos, dê a entrevista diretamente aos servidores públicos do estado. Convidamos também os outros pré-candidatos que venham aqui. Todos estão convidados a dar a sua versão fora da mídia comercial. Muito obrigado e até a próxima edição.